Olá, eu sou Samuel da Silva Eduardo e hoje eu vou estar apresentando meu trabalho de PIBIC que está titulado em Filmes de óxido de zinco dopado com enxofre, síntese e propriedades fotoeletroquímicas, sob a orientação do professor Dr. Reginaldo da Silva Santos. Bem, os oxemicondutores são materiais que apresentam estrutura eletrônica discutida pela teoria de bandas, e essa teoria afirma que materiais semicondutores com energia de banda proibida larga se tornam atraentes para aplicações em baixo comprimento de onda. Apresentam baixo custo, são ecologicamente seguros, possuem grande concentração de portadores do tipo N, além de duráveis e possuem uma variedade de aplicações, que inclui fotocatálise, sensores de gás, mídia de armazenamento magnético, baterias, células solares e diodo. Porém, para que essas aplicações sejam mais efetivas, é necessário aumentar a transferência de elétrons e minimizar sua recombinação, modificando-se a estrutura do semicondutor. A transferência de elétron e a formação do par eletroburaco é explicada através da teoria de bandas, ou seja, quando os elétrons ganham energia suficiente para vencer o intervalo de energia de uma banda proibida até a banda permitida de maior energia, formando o par buraco-elétron. Neste sentido, o maior desafio encontrado em pesquisas relacionadas a semicondutores para fotoeletrocatálise está no desenvolvimento de filmes de materiais com eficiência alta, estabilidade adequada e capazes de aproveitar a radiação do Sol. E dentro desse contexto, o óxido de zinco tem atraído a atenção devido ao seu poder oxidante e baixa toxicidade. Ele é um óxido de estrutura hexagonal na fase luticida, com energia de banda proibida de 3,37 eV. E quando dopado com não metais, tais como enxofre ou nitrogênio, pode fornecer a atividade fotocatalítica do material obtido. O enxofre ele é considerado um bom dopante por ser encontrado em diversos estados de oxidação na estrutura do ZNO. E de modo geral, né, os dopantes ocupam interstícios ou substituem átomos de oxigênio da rede cristalina do óxido, sendo considerados dopantes intersticiais ou substitucionais. Então, a partir de um levantamento bibliográfico, o sulfeto de zinco ZnS ele pode ser facilmente convertido em ZnO a partir do seu tratamento térmico em atmosfera oxidante. Dessa forma, o ZnS pode ser preparado por métodos relativamente simples, considerando sua baixa solubilidade desse composto inorgânico em meio aquoso. Então, o óxido de zinco dopado com enxofre ele pode ser obtido a partir do controle da síntese do ZnO a partir de ZnS, com os átomos de enxofre ocupando as posições de átomos de oxigênio, então considerando-o como dopante substitucional. Considerando ainda esse levantamento bibliográfico, não há ainda relatos de investigações das propriedades fotoeletroquímicas de filmes de óxido de zinco dopado com enxofre. Contudo, o objetivo geral do nosso trabalho é investigar as propriedades fotoeletroquímicas de filme de óxido de zinco dopado com enxofre obtidas a partir de ZnS sintetizado pelo método de precipitação e especificamente sintetizar nanopartículas de sulfeto de zinco pelo método de precipitação, preparar SZNO na forma de pó a partir da calcinação controlada do ZnS, preparar filme de SZNO a partir de suspensão contendo nanopartículas de ZnS, caracterizar os filmes de SZNO quanto às suas propriedades estruturais, ópticas, morfológicas e fotoeletroquímicas e comparar as medidas fotoeletroquímicas dos filmes de SZNO obtidos nas diferentes condições de temperatura e tempo de síntese. Então, para a síntese do ZnS, primeiramente foi feita uma solução contendo 1 vezes 10 a menos 3 mols por litro de acetato de zinco em uma proporção de 50% de água e 50% de etileno glicol. Após essa etapa de preparação do acetato, o ZnS puro ele entrou em contato com o ácido clorídrico em 2 mols por litro e ficou nesse sistema que está mostrado na figura durante um tempo de síntese de 5 horas, para que fosse aproveitado o máximo da síntese do ZnS. Após isso, esse material ele foi centrifugado 5 vezes com álcool etílico
para tentar eliminar o máximo de etileno glicol presente nessa solução. A solução ela foi feita a análise termogravimétrica, como também a pesagem replicata com o auxílio de vidro de relógio, para que então fosse possível adicionar 40% em massa de PEG 20.000. Para a preparação do substrato, que é o óxido de estanho dopado com flúor, que é o nosso vidro FTO, primeiramente o vidro ele foi cortado nas dimensões de 1 cm por 2,5 cm e ele foi lavado em um banho ultrassônico, seguindo 3 etapas de 15 minutos cada uma. A primeira etapa foi de água deionizada e sabão neutro, a segunda etapa de água deionizada e a terceira etapa de álcool isopropílico. Após isso, com o auxílio de uma fita adesiva, foi delimitada uma área de 1 cm² da fase condutora do vidro FTO e pelo método de Dr. Blade, o material ele foi espalhado sobre essa fase condutora. Após a secagem natural do filme, esse filme ele foi calcinado em um forno tipo mufla a 500 graus Celsius durante 60 minutos e após essa calcinação, o filme ele saiu numa cor branco amarelado, que já é uma cor característica para esse tipo de material. Os estudos das propriedades fotoeletroquímicas dos filmes foram feitos a partir da utilização de uma lâmpada policromática de 150 watts que serviu como simulador solar. O filme, que é o óxido de zinco dopado com enxofre, foi utilizado como eletrodo de trabalho. Prata, cloreto de prata utilizado como eletrodo de referência. O fio de platina ele foi utilizado como contraeletrodo e uma solução de 0,1 mol por litro de sulfato de sódio foi utilizado como eletrólito de suporte. Todas essas análises ela seguiu utilizando um potenciostato galvanostato autolab. A equação 1 ela representa a produção dos NS a partir dos NS comercial entrando em contato ali com o ácido clorídrico e por fim, né, esse gás que produzido, que é o H2S, entrando em contato com o acetato por fim gerando os NS na forma sólida. A figura 2 ela representa as curvas de análise termogravimétrica TGA e calorimétrica exploratória diferencial DSC. Percebe-se que de 30 até cerca de 120 graus ocorre uma perda de aproximadamente 90% de massa, que pode estar associado à perca de água, e após 350 graus Celsius, uma massa estável de 5% foi observada. Já na tabela 1, representa, né, um estudo similar da medida ou da pesagem triplicada das amostras de suspensão de ZNS com o auxílio de vidro de relógio, que apresentou 5 mg de ZNS e que confirma com as análises de TGA e DSC, ou seja, houve uma perca de cerca de 95% de massa total do material. Já na figura 3, representa o valor de energia de banda proibida para os filmes de SZNO, que foi estimado pelo método digital, que é a partir das curvas espectroscópicas na região UV-Vis. Né? Nesse caso, refere-se ao filme que foi calcinado a 500 graus Celsius durante 60 minutos em uma atmosfera rica em oxigênio e deve, né, ter provocado, né, a transformação de ZNS para SZNO. Esse filme ele apresentou uma energia de banda proibida que foi estimada em 3,21 eletronvolts. Já na figura 4A, ela representa as curvas de voltametrias, né, realizadas para esse filme que foi calcinado a 500 graus Celsius durante 60 minutos. E as medidas eletroquímicas elas foram realizadas nas condições escuro e irradiado com luz policromática, que fez como simulação de luz solar. No escuro, a gente consegue observar uma corrente de aproximadamente zero durante toda a janela de potencial, enquanto que sobre radiação verificou fotocorrente anódica limitados pelos potenciais de redução de desprendimento de hidrogênio, RDH, e reação de desprendimento de oxigênio, RDO. Já na figura 4b, né, corresponde à voltametria linear com chope de claro e escuro em um intervalo de 10 segundos.
a parte inferior da curva corresponde à condição de escuro e na parte superior corresponde à condição irradiada. Nota-se que, até o momento, os resultados obtidos para o filme possuem semicondutância do tipo N, mas com valores de fotocorrente ainda muito baixos, que pode estar associado provavelmente devido à pequena quantidade de material suportado no substrato condutor. Conclui-se, então, que os resultados apresentados aqui mostram que o método investigado apresentou sucesso para o preparo de filme de óxido de zinco dopado com enxofres. O filme desse material apresentaram semicondutância do tipo N, que é característico desse material, e energia de banda proibida de 3,21 eV, seguindo o método de Tauck, o que corresponde que a dopagem diminui a energia entre as bandas, porém apresentando um valor de fotocorrente baixo. Não foi possível mais resultados, pois inicialmente os estudos foram interrompidos devido ao fechamento do laboratório causado pela pandemia da Covid-19, o qual teve suas atividades retornadas aos poucos, seguindo os protocolos sanitários para a segurança dos usuários no laboratório Geratec. Além disso, mais estudos das propriedades fotoeletroquímicas dos filmes não foram realizados devido à falta de alguns reagentes para a síntese dos NS, que faltaram no laboratório e no comércio local. Dessa forma, o sulfeto de potássio teve que ser substituído por outras fontes de sulfeto. O sulfeto de ferro 2 ele foi utilizado, porém sem sucesso para a síntese, o que impossibilitou na análise na confecção de novos filmes, em temperaturas variadas e números de camadas diferentes. Mesmo com esses obstáculos enfrentados durante os estudos, a pesquisa realizada apresentou resultados promissores para o método de preparo dos filmes do óxido de zinco dopado com enxofre. Aqui listo algumas das referências que foram utilizadas durante o trabalho. Aqui mostro alguns dos resultados que foram obtidos após a entrega do nosso relatório final. Por exemplo, a figura 5A mostra a espectroscopia do VVIS para o ZNS puro e para o óxido de zinco dopado com enxofre nas temperaturas de 100 a 600 graus Celsius durante 60 minutos. E a figura B, ela mostra a energia de banda proibida ou gap óptico para os filmes de ZNS e SZNO a 100, de 100 a 600 graus Celsius durante 60 minutos. A figura 6 ela representa a voltometria cíclica para o filme de apenas uma camada de SZNO que foi calcinada a 500 graus Celsius durante 120 minutos. E a figura B, representa a cronoamperometria para o filme também de uma camada de SZNO a 500 graus Celsius durante 120 minutos. Desde já agradeço e obrigado.